الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Esta é mais uma aula da explicação do livro Qawaid al-Arba de Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, rahmatan wasi'a, com base na explicação de Imam al-Allama Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Na aula passada demos uma curta introdução sobre a biografia tanto do autor, o Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bem como a biografia de Imam Ibn Baz rahimahullah, rahmatan wasi'a. E hoje vamos entrar na introdução do autor a esse pequeno livro. Disse rahimahullah: Bismillahir Rahmanir Rahim. As'alullah al-Karim رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. O autor, que Allah tenha misericórdia dele, disse na sua introdução a este livro, depois de Bismillahir Rahmanir Rahim, ele disse: peço a Allah, o generoso, o Senhor do grandioso trono, para que tome conta de ti neste mundo e no outro, e que te abençoe onde quer que estejas, e que te coloque dentre aqueles que, quando são dados, agradecem, e quando são testados, pacientam, e quando cometem pecados, se arrependem, pois, na verdade, esses são os três sinais da felicidade. São os três sinais da felicidade. Analisemos aqui a palavra do Imam rahimahullah. Como é que iniciou o seu livro? Iniciou o seu livro com dua, fazendo uma invocação para aquele que lê o livro. Naam, fazendo uma invocação para aquele que lê o livro, para o estudante. E isso são poucos os autores que fazem isso. Isso mostra a compaixão que ele tinha para com aqueles que aprendem a religião. Isso mostra a vastidão do coração do Imam rahimahullah e do amor que ele tinha para aquele que aprende a religião. E fazer dua, entre os crentes, é algo nobre. Os crentes fazerem dua um para com o outro é uma ação nobre. É uma ação nobre. E também esta introdução leva-nos também a um ponto que é: aqueles que falam mal de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah inventam narrativas, fazem propagandas de que ele era extremista. Veja só essa introdução. Você até sente doçura nas palavras dele rahimahullah. Alguém que inicia o seu livro fazendo dua para o leitor do livro, com esse dua grandioso, que vamos ver em detalhes, inshallah. E veja livro desses próprios que chamam o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab e seus seguidores de extremistas ou wahhabis, ou seja qual for
o termo que usam. Olha os livros deles, não vai encontrar essa doçura. Quer dizer que eles que são extremistas acusam os outros de extremismo. E essa é a característica sempre dos fujar. Yani, procuram lançar aos outros atributos que eles próprios têm. Atributos que eles próprios têm. Portanto, o Sheikh também aqui chama-nos uma atenção, que é que quando ensinamos a religião, devemos ensinar a religião com o coração aberto, ou seja, procurando benefício daquele que nós ensinamos. Não queremos senão o bem da pessoa, e não ensinamos senão para o bem da pessoa. Porque o Sheikh Rahimahullah aqui começa com uma sequência de palavras que indicam que o professor deve ter o coração aberto. Deve ter o coração aberto e procurar sempre aquilo que beneficia os estudantes. O professor diante dos seus estudantes é como o pai diante dos seus filhos. Deve tratar a eles de forma que alcancem aquilo que é melhor para eles no dunya e no akhirah. O professor deve olhar para os seus estudantes como se fossem seus filhos. Sentir a dor que eles sentem, sentir as dificuldades que eles sentem, procurar de todas as formas facilitar a eles e não dificultar a eles. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Facilitem e não dificultem. Facilitem e não dificultem. Tanto o professor, assim como o muçulmano da forma geral, deve sempre procurar facilitar o seu irmão muçulmano e não colocar dificuldades no caminho dele. Estes são os ensinamentos do Islã. Tanto o Sheikh Rahimahullah, com essas palavras, chama-nos a atenção a esse ponto importante, que é a compaixão do professor para com o seu estudante. E você vai encontrar um e outro professor, o seu objetivo nem é beneficiar o estudante, mas sim é explorar os estudantes ou causar dificuldade nos estudantes, trazer coisas que eles não percebem e obrigar a eles a memorizarem, ou trazer conteúdos que eles não estão preparados, yani humilhar a eles na sala. Você não sabe, em frente dos estudantes. Tudo isso são comportamentos que não são adequados para aqueles que ensinam a religião. Portanto, essa é uma grande lição do Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sobre a metodologia de ensino, assim como a interação entre o professor e o aluno. Portanto, tome do Sheikh rahimahullah essa metodologia. Não cause dificuldade àquele que aprende a religião. Não traga coisas que eles não compreendem. Veja as palavras de Sheikh Rahimahullah nos seus livros. São as palavras mais fáceis de compreender. Agora você encontra alguns que ensinam a religião, falam 30 minutos, aquele que está à frente dele nem percebe nada. Vão no dicionário buscar as palavras mais difíceis e atacar a aruna. Yani para mostrar que conseguem falar bem. O estudante, coitado, nem ouve, nem percebe nada. E como se não bastasse, alguns masaquinos só abanam a cabeça, mashallah, mashallah. Ele não percebe nada, mas diz mashallah, mashallah. O meu professor fala bem, fala bom português. Mas ele próprio não percebe nada. Não percebe nada. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o Sheikh Rahimahullah aqui nos dá várias lições na interação, como disse, entre o professor e o aluno, bem como na metodologia de ensino, طيب. Disse Rahimahullah:
طيب. Ok. Alguém disse que o som no Telegram não está a funcionar. Acho que deve ser o problema do próprio Telegram. Ok. Eu acho que é o problema do próprio Telegram. Aquele que não consegue ouvir do Telegram, acho que é melhor usar o Google Meet. Essa foi a razão que a gente colocou essas duas. Não. Se houver algum problema, melhor é usar o Google Meet. Não. O Sheikh Rahimahullah, na sua introdução, ele, como disse o Sheikh Bin Baz aqui, ele juntou duas coisas: o benefício do conhecimento e a prece a favor do estudante. Ele está a trazer o conhecimento que é benéfico, e não só, está a trazer também para o estudante dua, uma prece para ele. Quer dizer que ele não só te deu o conhecimento, mas também deu-te um dua. E imagine só, se Allah subhanahu wa ta'ala aceitar esse dua para todo aquele que lê esse livro, não há dúvida que irá de prosperar. Não há dúvida que irá de prosperar neste mundo e no outro. Portanto, o professor deve sempre, como disse, procurar beneficiar o estudante, fazer dua para o seu estudante, para Allah subhanahu wa ta'ala lhe orientar, para Allah subhanahu wa ta'ala fazer a ele perceber. Isso também o pai pode fazer para os filhos. Está sempre a fazer dua para os seus filhos, que Allah subhanahu wa ta'ala dê-lhes compreensão, ou que Allah subhanahu wa ta'ala guia eles. Portanto, essa deve ser a metodologia tanto do pai assim como do professor, porque isso faz parte de an-nasiha, que é o conselho que os muçulmanos devem ter entre eles. Em vez de você criticar, estar sempre a criticar, fulano errou, ou fulano está sempre a errar, faz dua para ele. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala que guie a ele. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala que guie a ele. Em vez de estar a reclamar sempre de que fulano cometeu esse erro, fulano caiu no pecado, faça dua para ele. Esse ato pode ser melhor do que você falar para ele: irmão, deixa esse pecado. Peça que Allah subhanahu wa ta'ala guie ele, tira ele das trevas. Isso indica que você não quer senão o bem para essa pessoa. Agora, aparecer a dizer: eu estou a aconselhar fulano, mas em público, a falar: fulano fez isso, fulano fez aquilo, será que isso é conselho sincero? Escrever livros, dizer: estou a aconselhar fulano, será que de facto isso é um conselho sincero? Portanto, se você tivesse no teu coração sinceridade, você iria de aconselhar essa pessoa em privado e fazer dua e fazer prece a Allah Azza wa Jal, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que guie essa pessoa. Isso sim é sinal da pureza do coração. Portanto, aqui o Sheikh Rahimahullah deu conhecimento e prece para o estudante. Deu conhecimento e prece para o estudante. E sem dúvida que se Allah subhanahu wa ta'ala aceitar esse dua, a pessoa irá de prosperar, tanto nesse mundo assim como no outro. Portanto, isso mostra a pureza do coração do Sheikh Rahimahullah, que não queria senão o bem para as pessoas.
esse esforço que ele fez, rahimahullah, na divulgação da religião, não era para procurar protagonismo, estar à frente. Ele queria o bem para as pessoas, por isso alertava as pessoas para o caminho correto, e também mostrava a eles que o shirk leva à perdição, leva à ruína nesse mundo e no outro. Esse era o objetivo do Sheikh rahimahullah. Ele não queria ser presidente, não queria ser colocado como mufti. Essa era a dawa dele. E uma das coisas que também indica isso é que os livros do Sheikh, como disse na aula passada, ele escreveu com a intenção de dawa. Não escreveu só para dizer que eu tenho livros. Ele escreveu para chamar as pessoas para o caminho correto. E isso é um dos motivos de Allah subhanahu wa ta'ala colocar bênção no chamamento dele. Rahimahullah rahmatan wasi'a. E ele disse, dentre o dua que ele fez, disse: e que Allah subhanahu wa ta'ala te coloque dentre aqueles que quando são dados agradecem, e quando são testados pacientam, e quando cometem pecados se arrependem. Por quê? Porque esses são os 3 sinais da felicidade. Quer dizer que se a pessoa tiver essas características, será uma pessoa feliz nesse mundo, assim como no outro, e irá de prosperar. Irá de prosperar. E o crente deve procurar ter essas qualidades, que é quando Allah subhanahu wa ta'ala dá a ele algo, ele agradece. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as dádivas e os favores de Allah azza wa jal, você deve agradecer, independentemente da quantidade. Independentemente da quantidade. Allah subhanahu wa ta'ala deu-te o nível de vida que você tem, agradeça isso. Em vez de se mergulhar no dunya à procura de mais. Só para ver a importância dessas características e razão pela qual o Sheikh rahimahullah fez dua para o estudante. Muitas pessoas não se conformam com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala dá a ele de rizq, de sustento. Ele passa dia e noite: tenho que construir a minha vida, como dizem, entre aspas. Tenho que construir a minha vida, tenho que ter carro, tenho que ter casa, tenho que ter... a casa que eu tenho não é suficiente, tenho que ter uma casa com 5 quartos, tenho que ter um carro de marca X, os meus filhos devem ir na escola privada. Tudo isso é porque não se contenta com aquilo que Allah azza wa jalla lhe deu. E a diferença entre esse tipo de pessoas e aquele que agradece é que Allah subhanahu wa ta'ala, quando te dá algo, por mais que seja pouco, mas você agradece a Allah azza wa jal, o resultado disso é que Allah subhanahu wa ta'ala coloca baraka, coloca bênção naquele pouco que você tem. Quer dizer que você pode ter pouco, mas saciar com esse pouco. Você tem pouco, pode ter uma refeição diária, mas você é o mais feliz com aquela refeição. Tem baraka, aquela refeição é como se você tivesse comido 2, 3 refeições. Isso é o sinal de baraka. A pessoa tem pouco, mas fica saciado com esse pouco. Come pouco, a sua refeição é pouca, mas ele fica saciado com esse pouco. Ele tem um pouco na sua vida, mas ele é o mais realizado, é o mais feliz com aquilo que ele tem. Esse é sinal de baraka. Por quê? Porque você agradeceu a Allah azza wa jal, reconheceu o favor de Allah azza wa jal. Quanto aquele que quando é dado não agradece, ainda quer mais. Quer mais. Como castigo, Allah subhanahu wa ta'ala coloca ele ainda mais mergulhado
à procura de rizq e nunca encontra baraka. Recebe um salário mais do que aquele que agradece a Allah Azza wa Jal, mas ele nunca está satisfeito. O salário não sacia o seu estilo de vida. Ele nunca tem baraka. Vai comprar um carro, o carro vai lhe colocar em sequência de problemas até ele nunca ficar sossegado. E ele fica nesse ciclo à procura só do rizq. De manhã está a pensar rizq, está a pensar no sustento, porque não está sossegado. Por quê? Porque o seu sustento não tem baraka, não tem bênção. Portanto, isso que o Sheikh disse, rahimahullah, de que essas 3 qualidades são sinais da felicidade, não há dúvida nisso. Não há dúvida nisso. E também o agradecimento a Allah Azza wa Jal não é simplesmente a pessoa dizer Alhamdulillah, eu agradeço a Allah que me deu isso. A pessoa deve agradecer com a língua, yani com o coração, de que Allah Azza wa Jal deu-me isso. E também faz parte do agradecimento a pessoa dar aquilo que é de direito nisso que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu. Se Allah subhanahu wa ta'ala deu-te algo, então, por exemplo, você tem condição financeira e tem o teu irmão muçulmano que não tem condição financeira, você ajudar a ele faz parte do agradecimento a Allah Azza wa Jal. Faz parte do agradecimento a Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala deu-te a vida saudável. Você é saudável, não é doente. Como é que você agradece a Allah Azza wa Jal pela saúde que ele deu-te, com a força que ele deu-te? É ajudar aquele que não tem isso. Você encontra um idoso, ajuda, seja carregar aquilo que ele está a carregar, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu-te força. Portanto, a pessoa deve agradecer a Allah Azza wa Jal consoante aquilo que ele lhe deu. Você tem carro, você está aí para o masjid e vê teu irmão muçulmano está a andar a pé aí para o masjid. A forma de agradecimento sobre esse carro que Allah Azza wa Jal te deu não é dizer Alhamdulillah, Allah deu-me carro. Isso faz parte. Mas também é você ajudar a outros com esse carro que Allah Azza wa Jal te deu. E assim sucessivamente. Allah Azza wa Jal deu-te uma refeição completa. O teu vizinho não tem nem sequer metade daquilo que você tem. Partilha com ele. Esse é um agradecimento a Allah Azza wa Jal. E o sadaqa não diminui, a sadaqa não diminui os bens da pessoa. Pelo contrário, é motivo de Allah Azza wa Jal aumentar ainda mais. E o aumento não é necessário que seja em quantidade. Pode ser aumento na baraka. Pode ser aumento na baraka, na bênção. E ele mais à frente o que disse? Rahimahullah, quando são testados, pacientam. Dentre as qualidades que a pessoa prospera neste mundo e no outro, é que quando a pessoa é testada, pacienta. A vida é repleta de testes. A vida do crente é repleta de testes. Vários testes. Teste nos teus bens. Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer você perder. Ontem você era rico, amanhã é pobre. De repente você acorda falido. Esse é um teste. Então, o que é que você vai fazer? Vai ter paciência. Vai dizer, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ninguém é capaz de mudar o servo de um estado para outro, senão Allah Azza wa Jal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Isso não é algo fácil. É algo que a pessoa deve treinar a si próprio.
para chegar a esse nível. Esse é um nível de fé que não é alcançado por todos. Portanto, a pessoa deve fazer esforço, treinar o seu coração. A pessoa pode perder a pessoa mais querida, seu pai, sua mãe, seu irmão. O que ele deve fazer? Ter paciência. Em vez de estar a reclamar, dizer que por que Allah levou o meu pai e não levou a mim? Por que o meu filho morreu antes de mim? Eu deveria ser o primeiro. Como fazem alguns, que é aquilo que é chamado de niyaha, lamentação. O crente pacienta, diz inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Pronto, pacienta. A pessoa na vida tem testes, é testado com pessoas à tua volta tentam fazer mal ou fazem campanhas contra ti. Pode ser que todo o teu bairro esteja contra ti. É um teste. É um teste. E a pessoa deve ser paciente. E isso acontece às vezes, a pessoa vive numa zona, é o único muçulmano. E todos estão a zombar de ti. Você quando vai ao masjid ou quando sai às ruas estão a zombar de ti. Oh, olha para aquele. Oh, olha para aquele terrorista. Oh, como dizem. Você deve ter paciência. Portanto, existem vários exemplos sobre isso. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith que a situação do crente é bastante admirável. Tudo que acontece nele constitui um bem. Você perder riqueza, perder familiar, perder as coisas que você gosta, tudo isso é um bem para ti. Quando é que é um bem para ti? Quando você tem paciência. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém alcança isso senão o crente. Essa é uma das características do crente. E é uma recompensa que somente o crente alcança. Aqui refere-se ao crente com o grau de fé que lhe leva a tomar essas posições. Quando algo lhe acontece, quando algo de bom lhe acontece, ele agradece a Allah Azza wa Jal. Hoje teve filho, agradece a Allah Azza wa Jal. E isso torna-se um bem para ele. Allah Azza wa Jal recompensa ele por agradecer a Allah Azza wa Jal. E quando lhe acontece algo de mal, ele pacienta. Por exemplo, ele perde seu filho. Ele pacienta. Isso torna-se um bem para ele. Quer dizer que ele, em todas as circunstâncias, é recompensado. Quando é agraciado por Allah Azza wa Jal, é recompensado se ele pacientar. E quando é tirado algo, ou quando lhe acontece algo de mal, ele também é recompensado. Na condição dele, pacientar. Portanto, o crente deve procurar atingir esse grau em que ele é recompensado em tudo, nos bons tempos e nos maus tempos. A sua vida, quando tem um rumo agradável, é recompensado devido à sua paciência e agradecimento a Allah Azza wa Jal. E quando a sua vida vai num outro rumo, onde há aflições, há paciência e também há recompensa. E isso, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, é algo admirável, que somente o crente, o verdadeiro crente, alcança isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os crentes que têm essas qualidades. Portanto, a obrigação do crente é agradecer a Allah Azza wa Jal, tanto nos momentos de prosperidade, assim como nos momentos de teste. Ele deve ser apegado a Allah Azza wa Jal
em todas as circunstâncias. Algumas pessoas, quando são testados com qualquer coisa na sua vida, se distanciam de Allah Azza wa Jal. Se ele fazia salah, deixa de fazer salah. Fica com desespero. Nasallallahu alaihi wa sallam. Enquanto o crente, quanto mais é testado, mais se aproxima de Allah Azza wa Jal. Por quê? Porque ele sabe de que wala hawla wala quwwata illa billah. Ninguém tem o poder de mudar o crente de um estado para outro, excepto Allah Azza wa Jal. E dentre as características também que traz a felicidade no crente neste mundo e no outro é o que ele, rahimahullah, disse mais para frente: quando cometem pecados, se arrependem. Quando cometem pecados, se arrependem. Yani quer dizer que quando ele comete qualquer pecado, ele corre e vai pedir perdão a Allah Azza wa Jal. Isso mostra de que a ocorrência de pecados não é um defeito. Isso é algo que faz parte da natureza humana. Os pecados fazem parte da natureza humana. Mas o que caracteriza o crente é ele se apressar a pedir perdão a Allah Azza wa Jal. Ao contrário dos fujjar, aqueles que cometem pecado e nem pensam em se arrepender. Nem pensam em se arrepender, como se não existisse ressurreição e ajuste de contas. Agora, quanto aos crentes, porque eles sabem que existe ressurreição, existe morte que é repentino, eles estão em constante pedido de perdão a Allah Azza wa Jal. Pedem a Allah subhanahu wa ta'ala pedido de perdão constantemente, porque eles sabem que eles são pecadores, cometeram pecados e ninguém perdoa senão Allah Azza wa Jal. Yani, quando eles cometem pecados, voltam-se rápido a Allah Azza wa Jal. Portanto, essas são as 3 características que, se a pessoa tiver, terá uma vida feliz neste mundo, assim como no Akhirah. Portanto, o Sheikh rahimahullah fez um dua para que Allah subhanahu wa ta'ala faça, ou você que estuda esse livro, um desses que tem essas características. Quando é dado, agradece. Quando é testado, pacienta. E quando comete pecados, se arrepende a Allah Azza wa Jal. Dessa forma, você irá alcançar a felicidade neste mundo, assim como no outro. Portanto, não existe melhor forma de iniciar o livro senão como o Sheikh rahimahullah iniciou aqui o seu livro, com essas palavras sábias e benéficas, e pedimos a Allah Azza wa Jal que dê ao Sheikh rahimahullah o grau mais elevado no paraíso, na companhia dos profetas, os verídicos e os mártires. Wa hasuna ulaika rafiqa. Pedimos a Allah Azza wa Jal também que nos junte com eles, com os profetas, com os verídicos, com os shuhada, os mártires, no paraíso. Allahumma amin. Vamos parar por aqui. Pedimos a Allah Azza wa Jal a compreensão e o conhecimento benéfico, e pedimos a Allah Azza wa Jal firmeza na religião para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim.